Imagine por um instante. Tudo o que você deseja, lá no fundo, exige de você uma entrega proporcional. Entre quem você é e quem você sonha ser, existe um caminho, mas esse caminho não é feito de atalhos fáceis. É pavimentado pela coragem de escolher, diariamente, entre aumentar seu sacrifício ou diminuir seus desejos. E é nessa escolha silenciosa, longe dos olhares e dos julgamentos, que se decide o tamanho da sua paz, da sua autenticidade e da sua felicidade. Hoje quero te convidar para mergulhar profundamente em uma reflexão poderosa. Porque de nada adianta um sonho imenso se a vontade de lutar por ele se esconde nos bastidores da rotina. Do mesmo modo, de nada serve se sacrificar até o limite por desejos que, na verdade, nunca foram seus. Este vídeo não traz promessas mágicas ou segredos de sucesso instantâneo. Traz sim a verdade crua e libertadora. Você sempre terá apenas duas alternativas honestas. Ou expande seu esforço e disciplina para sustentar o que realmente importa, ou filtra seus desejos até sobrar só aquilo que é essencial e legítimo para sua jornada. Essa não é uma escolha fácil, mas é a escolha da maturidade, da responsabilidade sobre sua própria trajetória. Aqui você vai encontrar o convite para abandonar desculpas, ilusões e o ciclo que desgasta sua energia. Vai aprender a diferenciar entre sonho puro e desejo emprestado do mundo, entre esforço que constrói e sacrifício que adoece. Vai entender o real valor de alinhar, todos os dias, o tamanho do seu sonho com a qualidade da sua entrega. Permita-se essa pausa. Respire fundo. O equilíbrio que você tanto procura está disponível a cada nova escolha. Ou você aumenta o sacrifício, ou diminui o desejo. Chegou a hora de escolher conscientemente em qual página escrever o próximo capítulo da sua história. Avance comigo. A resposta que transforma está mais perto do que você imagina. O ponto de virada. Entre o desejo e o sacrifício. Ou você aumenta o sacrifício, ou diminui o desejo. Esta frase não é uma ameaça, é um espelho. Mostra, sem enfeites, que a distância entre quem se é e quem se quer ser é preenchida por escolhas difíceis, consistência e coragem. Desejos grandes exigem compromissos à altura. Quando o desejo cresce e o sacrifício permanece pequeno, nasce a frustração. Quando o sacrifício cresce sem direção, nasce o esgotamento. O caminho maduro é alinhar desejo, esforço e sentido. Desejar não é problema, é sagrado. O desejo é a centelha que acende caminhos, o motor da evolução, a força criadora do futuro. O que adoece é desejar sem comprometer-se. A promessa vazia que fazemos a nós mesmos, repetida tantas vezes que perde o brilho, corrói a autoimagem e enfraquece a autoestima. Por isso este bloco é um convite a um pacto novo. Honrar o próprio desejo, bancá-lo com ações, ajustar o que for preciso para sustentar o que se quer com verdade. A maturidade começa quando deixamos de perguntar, é possível? E passamos a perguntar, o que estou disposto a sacrificar para tornar possível? Sacrifício aqui não é autopunição, nem sofrimento por sofrimento. É a troca consciente entre conforto imediato e coerência com o futuro. É a decisão de abrir mão do que é menor para conquistar o que é maior. É a arte de podar para florescer. Desejo sem renúncia é fantasia. Renúncia sem sentido é martírio. O propósito é a linha que costura os dois. Respire com calma e pense. Qual desejo está pedindo passagem na sua vida agora? O que ele exige de você que você ainda não está oferecendo? Tempo, disciplina, silêncio, um sono melhor, menos distrações, uma conversa difícil, uma mudança de rota, o desconforto de encarar uma verdade que foi adiada. O primeiro gesto de honestidade é reconhecer o preço. O segundo é começar a pagá-lo em parcelas diárias, no tamanho que cabe hoje, sem se enganar. Talvez seja necessário reduzir o desejo, não no sentido de desistir, mas de depurá-lo. Muitas vontades são reflexo de ruído externo, comparação, vaidade, pressa alheia, padrões herdados. Diminuir o desejo, às vezes,
é purificar, é tirar o excesso até restar o essencial. Porque o que é essencial justifica o sacrifício. O que é raso, não. Quando o desejo é verdadeiro, o esforço encontra lugar na agenda, no corpo e na alma. Quando o desejo é emprestado, qualquer sacrifício parece caro demais. Aqui nasce a responsabilidade. Escolher conscientemente onde colocar o próprio fogo. Não existe liberdade sem custo. A pergunta não é quanto dói, e sim, vale a pena? Quando vale, o esforço vira ritual. Quando não vale, vira ressentimento. O caminho da maestria é simples na forma e profundo na execução. Clareza do que se quer, paz com o preço e consistência com o processo. Não há atalho que substitua isso. Neste primeiro bloco, assuma um compromisso sereno. Honrar o desejo que permanece quando os outros se calam e ajustar o seu cotidiano para sustentá-lo. Nem tudo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez, todos os dias. O que começa com um passo honesto, termina com uma vida coerente. E coerência é descanso da alma. O preço do propósito. O que continuamente se paga para continuamente se tornar propósito, não é uma frase bonita na parede. É uma contabilidade diária entre o que se quer e o que se está disposto a dar em troca, repetida com honestidade quando ninguém está olhando. O que separa intenções nobres de resultados concretos não é talento, sorte ou inspiração constante, mas a disposição de pagar o preço certo, no tempo certo, com o coração certo. Quando o desejo cresce, a vida cobra em moeda de presença, de foco, de renúncia e de paciência. Quando essa conta não fecha, a alma entra no vermelho, ansiedade, culpa, auto-engano. O equilíbrio volta quando o sacrifício se alinha ao tamanho do sonho. Sacrifício, aqui não é sofrimento cego. É troca inteligente. É dizer não ao que distrai para dizer sim ao que constrói. É preferir a dor curta da disciplina à dor longa do arrependimento. É aceitar a lentidão do crescimento genuíno, em vez da pressa dos atalhos que quebram por dentro. É limitar para libertar. Como um escultor que retira o excesso para revelar a forma, o propósito exige desapego do que é ruído, para que o essencial apareça com nitidez. E essa poda é íntima. Horários, hábitos, relações, narrativas internas. 3 compromissos sustentam o preço do propósito. O primeiro é a clareza radical, saber exatamente o que se quer e por quê. Sem um porquê forte, qualquer tropeço derruba. Com um porquê verdadeiro, o tropeço vira degrau. O segundo é o pacto com o processo. Prometer não a chegada, mas a permanência no caminho. 30 minutos todos os dias. O próximo parágrafo, a próxima aula, o próximo treino, a próxima conversa importante. O terceiro é o respeito aos limites do corpo e da mente. Propósito não é licença para autoabandono. É contrato com o seu melhor futuro, que depende da sua saúde, do seu descanso e da sua alegria. Há um ponto silencioso, porém decisivo, que transforma desejo em destino. A capacidade de sustentar tédio e repetição. O extraordinário nasce do ordinário bem feito reiteradas vezes. O palco é bonito, mas é nos bastidores, na organização, no sono, na alimentação, na atenção ao detalhe, que o milagre acontece. Quem não aceita a simplicidade do caminho, confunde intensidade com constância e se perde em ciclos de empolgação e abandono. A constância, ainda que pequena, vence a intensidade que não volta. Porém, há desejos que precisam, sim, ser diminuídos, não por covardia, mas por sabedoria. Alguns desejos são empréstimos do ego, expectativas do mundo, fantasias de aprovação. Eles sugam energia e não devolvem sentido. Diminuí-los é fazer uma triagem amorosa. O que realmente me pertence? O que serve à minha verdade e ao meu tempo de vida? O que, se eu tirar, me torna mais leve e mais inteiro? Esta redução não é desistência, é lapidação, e é justamente ela que libera potência para o que importa. É preciso falar também sobre a dor útil. Toda transformação verdadeira machuca em algum lugar.
Dói acordar mais cedo, dizer não a convites, sustentar fronteiras, aprender o que é difícil, começar pequeno, parecer principiante. Mas essa dor é fértil, organiza, fortalece, educa. Em troca, você reduz outra dor, muito mais cara, a dor de não se reconhecer na própria vida, de sentir que poderia mais, de colecionar quase. A frase, ou você aumenta o sacrifício ou diminui o desejo, aponta exatamente para essa encruzilhada. A pergunta é: qual dor você escolhe carregar agora para não carregar a pior adiante? Propósito não se mede em glamour, mede-se em coerência. É o alinhamento entre o que se diz, o que se faz e o que se repete. Quando isso se alinha, nasce uma paz silenciosa, uma confiança que dispensa a plateia. O mundo pode demorar a notar, mas o corpo nota, a mente nota, a vida responde. Pequenas promessas cumpridas somam autoestima. Autoestima sustentada vira coragem. Coragem aplicada vira obra. Hoje faça um inventário simples e honesto. Escreva um único desejo essencial. Embaixo, escreva o preço saudável e sustentável que você está disposto a pagar por 30 dias. Tempo diário, uma renúncia concreta, um hábito de apoio, um limite claro. Assine. Coloque essa folha onde os olhos alcançam. Não se cobre espetáculo, cobre-se presença. Se cair, volte no mesmo dia. A dignidade está na volta. Pagar o preço do propósito não rouba sua liberdade. Devolve. Tira das mãos do acaso aquilo que só suas mãos podem construir. A partir deste momento, escolha com calma. Ou aumente o sacrifício, com sabedoria e amor, ou diminua o desejo, com verdade e paz. Em ambos os casos, você ganha. Ganha coerência, repouso e a força limpa de quem sabe exatamente o que está fazendo aqui. Disciplina compassiva. A ponte entre o quer e o faz. Disciplina não é rigidez. É amor em forma de rotina. É o cuidado diário que o desejo recebe para não morrer de inanição. Muita gente abandona a disciplina porque a confunde com violência contra si mesmo. Mas a disciplina que sustenta vidas grandes é compassiva, firme no compromisso, gentil na queda, constante na volta. Ela não se apoia em explosões de motivação, mas em rituais simples que se repetem até virar identidade. A disciplina compassiva entende que o tempo é cúmplice quando a frequência é honesta. O motor dessa disciplina não é força de vontade infinita, é desenho inteligente do ambiente e das escolhas. O que precisa acontecer todos os dias precisa estar fácil de começar. O que atrapalha precisa estar longe da mão. O que sustenta precisa estar à vista. Vidas coerentes são ambientes coerentes. A distância entre o ideal e o hábito é quase sempre uma decisão de design. Horário marcado, alarme gentil, materiais prontos, distrações bloqueadas, aliados comunicados. Se a ação certa começa fácil, ela acontece mesmo quando o humor não ajuda. Disciplina compassiva também sabe medir. Não se pede ao corpo o que ele ainda não pode dar sem quebrar. Esforço demais por poucos dias gera desistência. Esforço suficiente por muitos dias gera maestria. Em vez de exigir 2 horas perfeitas, comprometa-se com 25 minutos inevitáveis. Em vez de mudar 10 coisas, mude uma que muda outras. O que é pequeno o bastante para acontecer hoje, é grande o bastante para transformar amanhã. A consistência pequena é a maior alavanca que existe. Mas haverá falhas. Sempre. O ponto não é evitar o erro, é encurtar o arrependimento. Quando cair, elimine o teatro, reconheça, aprenda um detalhe e retorne no próximo bloco de tempo. Sem drama, sem rótulos, sem fazer do tropeço uma identidade. A vergonha paralisa, a responsabilidade movimenta. A disciplina que dura não pune, ajusta. Ela troca a pergunta: por que eu sou assim? Por o que precisa estar diferente amanhã às 7 horas. É logística emocional a serviço da verdade. Para que a disciplina seja sustentável,
ela precisa estar nutrida por significado. Relembre diariamente o porquê do seu sacrifício. Escreva-o onde os olhos alcançam. Visualize a pessoa que está se tornando ao honrar essas pequenas promessas. Sinta no corpo a paz de quem se respeita. Quando o propósito é lembrado, o cérebro aceita melhor o desconforto do processo. Quando o propósito some, qualquer desconforto vira razão para parar. A disciplina compassiva, então, é também uma disciplina de memória. Recordar o que importa para lembrar como agir. Por fim, discipline não é uma coleira que aperta, é uma trilha que orienta. Ela protege seu foco do excesso de possibilidades, devolve previsibilidade ao seu dia e conversa com o seu futuro como quem conversa com um grande amor. Eu estou aqui, todos os dias, mesmo quando é difícil, porque o que estamos construindo vale. Se for preciso, diminua o desejo para caber no seu momento de vida. Alivie a carga sem abandonar o caminho. Se o desejo continuar grande, aumente o sacrifício com cuidado. Expanda sua capacidade sem romper. Entre um e outro, a disciplina compassiva manterá a chama acesa. Agora, escolha um único microcompromisso para os próximos 7 dias. Horário, duração, contexto e ação. Escreva, simplifique, prepare o ambiente e avise alguém de confiança. Ao cumprir, marque um X visível. Cada X é um tijolo. E é assim, no silêncio do ordinário, que catedrais de destino se erguem. Reduzir para ampliar. A arte de diminuir o desejo, sem diminuir a alma. Diminuir o desejo não é desistir do sonho, é retirar o excesso para que o essencial respire. Muitos desejos crescem não por verdade, mas por ruído. Comparação social, pressa, vaidade de resultados, medo de ficar para trás. Esse inchaço cria metas que não pertencem à sua biografia, cobra sacrifícios que seu corpo não suporta e rouba a alegria do caminho. Reduzir aqui é depurar. É distinguir o que é chama do que é fumaça. Quando o desejo é depurado, ele fica mais leve, mais claro e mais poderoso, porque passa a ser seu de verdade. Comece fazendo uma triagem honesta. Há desejos que são fantasmas de aprovação. Eles pedem aplauso, status, número, rótulo, mas não devolvem sentido. Há outros que são veios de vida. Eles pedem trabalho, foco e tempo, mas devolvem paz, dignidade e presença. Um jeito simples de diferenciar é perguntar: se ninguém soubesse, eu ainda desejaria? Se a resposta for não, há ego demais e propósito de menos. Se a resposta for sim, há raiz. E raiz justifica rega, poda e paciência. Diminuir o desejo, por vezes, é diminuir o prazo. O que tem pressa demais costuma ser carência disfarçada. Diluir o horizonte acalma o sistema nervoso, libera criatividade e dá chance ao corpo de construir capacidade real. Também pode ser diminuir o escopo. Trocar, mudarei toda a minha vida, por mudarei esta hora do meu dia. Trocar, serei outra pessoa, por serei a mesma pessoa com uma prática diária que me desloca 1 centímetro. Pequenas alavancas movem mundos quando são acionadas com constância. Há ainda a redução que limpa o caminho. Cortar compromissos que não servem, limitar o consumo de distrações, encerrar conversas que drenam, silenciar notificações que sequestram a sua atenção. O desejo essencial pede silêncio ao redor para que a sua voz interna seja audível. A cada não, dito ao que é ruído, você diz um sim mais puro ao que é destino. Isso não empobrece a vida, enriquece. Pouco com alma vale mais do que muito com vazio. Importa lembrar: reduzir o desejo não é reduzir o valor próprio. O mundo ensina que querer muito é sinal de ambição e grandeza. Às vezes, é apenas sinal de ansiedade e fuga. Grandeza verdadeira é coerência. Escolher um caminho que caiba no corpo, no bolso, no tempo e na verdade. Um desejo calibrado permite um sacrifício sustentável, e um sacrifício sustentável permite alegria no processo. Alegria é combustível renovável. Sem ela, o esforço vira pena,
e ninguém sustenta a própria pena por muito tempo. Quando o desejo é depurado, nasce um fenômeno silencioso, a suficiência. A sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito que hoje é possível, com paz. Não é conformismo, é maturidade. A suficiência não mata a ambição, ela a educa. Tira a ambição do espetáculo e a coloca no trabalho. Tira do barulho e a coloca no caderno. Tira do tudo e a coloca no agora. E nesse agora, honesto, o destino ganha uma margem de manobra que o exagero jamais concede. Para praticar, pegue seu desejo central e aplique 3 podas. 1. Poda de prazo, estenda seu horizonte para aliviar a ansiedade. 2. Poda de escopo, reduza para um comportamento diário mensurável. 3. Poda de ruído, elimine 2 distrações objetivas que competem com o seu foco. Releia o que ficou. Se seu corpo suspirar aliviado, é sinal de que você chegou mais perto do essencial. E o essencial, por definição, vale a pena pagar o preço. Se depois de depurar o desejo continuar grande, honre-o com um sacrifício à altura, mas que caiba na vida real. Se ao depurar, ele ficar pequeno, agradeça você, salvou energia para o que realmente importa. Em ambos os casos, você ganha presença. E presença é a medida secreta de toda transformação que dura. Escolhas que custam e devolvem. Como pagar, hoje o que libera amanhã. A vida é uma sequência de trocas. Toda escolha tem um custo e um retorno, explícitos ou invisíveis. O erro comum é pagar barato agora e caro depois. Conforto imediato, juros altos de frustração. Maturidade é inverter a lógica, pagar um pouco mais hoje, em disciplina e limites, para receber dividendos de paz, saúde e orgulho limpo no futuro. Ou você aumenta o sacrifício ou diminui o desejo, é no fundo um princípio de finanças emocionais. Administrar energia, atenção e tempo como quem cuida de um patrimônio sagrado. Existem 3 tipos de escolha que mudam o jogo. A primeira é a escolha que remove atritos. Não se trata de ser forte todos os dias, mas de tornar desnecessária a força onde o design resolve. Preparar a roupa de treino na noite anterior, definir o bloco de trabalho sem notificações, ter alimento decente à mão, colocar o celular fora do quarto. Quando o ambiente puxa na direção certa, a vontade precisa empurrar menos. A segunda é a escolha que cria compromisso externo. Dizer a alguém o que fará, agendar com terceiros, tornar público o mínimo necessário. A responsabilidade compartilhada reduz a oscilação. A terceira é a escolha que celebra o processo. Marcar visualmente os dias cumpridos, registrar avanços, agradecer pequenas vitórias. O cérebro repete o que é recompensado, mas há escolhas que parecem custar pouco e silenciosamente drenam muito. Discussões inúteis, consumo compulsivo de notícias, promessas vagas, comparações intermináveis, sono negociado. São vazamentos. Cada vazamento reduz sua capacidade de sustentar o desejo essencial. Fechar vazamentos é um sacrifício de curto prazo, que devolve uma abundância de longo prazo, foco, energia e humor. É impressionante o que volta quando se corta o que nunca deveria ter entrado. Para distinguir o custo real, pergunte-se diante de cada decisão: isso me aproxima do meu desejo essencial ou me adia? O retorno disso é imediato e vazio, ou tardio e profundo? Como me sinto depois, expandido ou esvaziado? Respostas honestas evitam o auto-engano que transforma meses em areia. Quando a resposta for adia, aceite a dor pequena de dizer não. Quando a resposta for aproxima, aceite a dor útil de dizer sim. Entre ambas, sua biografia vai sendo escrita sem gritos, só com gestos. É crucial compreender que escolhas são cumulativas. Um dia certo não salva um mês disperso, mas um gesto certo repetido salva uma história. É por isso que sacrificar 30 minutos diários, com qualidade e presença, vale mais do que sacrificar um fim de semana inteiro em culpa e exagero. O organismo da sua vida gosta de ritmo,
Quando o ritmo se instala, surge um efeito composto. Clareza aumenta foco, foco melhora execução, execução gera resultado, resultado alimenta confiança, confiança amplia coragem, e assim por diante. É o juro composto da coerência. Se notar que a conta não fecha, muito desejo para pouca energia, não se violente. Volte ao ajuste fino. Diminua temporariamente o desejo, prazo e escopo, e aumente gradualmente a capacidade, sono, nutrição, movimento, silêncio. Sacrifício não é autoabandono, é autocuidado estratégico. O corpo é o motor da sua ambição. Sem manutenção, ele cobra falência. Com respeito, ele entrega potência. Exercício prático para hoje. 1. Identifique um vazamento e feche-o por 7 dias. 2. Escolha um micro-sacrifício diário que devolve muito. Acordar 20 minutos antes para a sua prática, por exemplo. 3. Crie um marcador visível do seu compromisso. Calendário com X, planilha simples, bilhete no espelho. Em 14 dias, observe a soma invisível. Humor mais estável, sensação de controle, orgulho silencioso. Esse é o retorno que sustenta o caminho longo. No fim, o que decide não é a grandiloquência dos planos, mas a humildade das escolhas repetidas. Pague hoje, com amor e medida, o que liberta seu amanhã. E se for demais para hoje, diminua o desejo até caber. Com paz. Entre aumentar o sacrifício e diminuir o desejo, existe a sabedoria de ajustar para que a sua vida seja grande do lado certo. O lado da coerência que devolve presença, saúde e sentido. O peso invisível da incoerência. Consequências de não ajustar desejo e sacrifício. Ignorar a balança entre seu desejo e seu sacrifício tem um preço silencioso, mais alto. A incoerência corrói por dentro. Cria ansiedade, baixa autoestima e uma sensação crônica de insuficiência. Quando o desejo permanece alto e o sacrifício segue baixo, instala-se uma lacuna dolorosa. A distância entre aquilo que sua alma pede e aquilo que suas mãos realmente fazem. Essa distância vira frustração tóxica e, com o tempo, transforma a esperança em descrença. O mais perigoso é que esse desgaste raramente é evidente de imediato. Ele se manifesta no cansaço sem causa, no hábito de se auto-sabotar, na ira sem foco, no julgamento excessivo de si e do outro. Às vezes, até a saúde do corpo denuncia a conta não paga. Insônia, ansiedade, dores inexplicáveis, oscilações de humor. Sua biografia silenciosa começa a ser escrita pelo vácuo entre o querer e o fazer. No outro extremo, há também quem multiplica o sacrifício sem filtro para desejos irreais ou não essenciais. O resultado é um esforço desmedido, o perfeccionismo que nunca sacia, a agenda lotada sem sentido, o corpo exausto, a mente fragmentada. Nesse cenário, o sacrifício perde o sentido e vira pena, não construção. A vida parece um eterno pagamento sem entrega, uma maratona sem linha de chegada. O antídoto é a consciência do preço real. Ajuste os ponteiros da sua vida com carinho e firmeza. Reduza o desejo às verdadeiras prioridades, para que o sacrifício necessário seja reconhecível e sustentável. Ou ajuste o sacrifício em energia, tempo, estudo, disciplina, até que ele seja suficiente para mover montanhas quando sua montanha for legítima. Quando desejo e sacrifício ocupam os lugares certos, a alma descansa e o cotidiano floresce. Observe hoje onde há desejo inflado e sacrifício tímido, promessas não cumpridas, planos que nunca saem do papel, objetivos grandiosos relegados ao quando der. Com coragem, ajuste o tamanho do sonho ou da dedicação. Nada pede para ser gigante antes de ser honesto. Do outro lado, veja onde o sacrifício está sendo investido sem retorno. Excesso de concessões a projetos ou pessoas que não devolvem sentido, autocobrança sem reconhecimento, perfeccionismo improdutivo. Reduzir com coragem é tão libertador quanto persistir com resiliência. O segredo não é aumentar o sacrifício por orgulho, nem diminuir o desejo por conformismo. O segredo é alinhar ambos à verdade.
Aquilo que vale a pena para você hoje, do jeito que você pode sustentar. Onde existe alinhamento, existe energia de sobra, silêncio interno e alegria que ninguém vê, mas você sente. E quanto mais alinhado, menos comparação com fora, menos culpa, menos ansiedade de não pertencer à sua própria vida. Não se sinta menor por revisar seus desejos, nem se julgue fraco por medir seu esforço. Grandes vidas são feitas de ajustes diários, e a grandeza silenciosa é aquela que não se perde nem em desejos enormes, nem em sacrifícios vazios. O equilíbrio entre querer e fazer é a matemática que multiplica sua potência sem dividir sua essência. A paz da coerência. Quando o esforço encontra o que realmente importa. Há uma paz que poucos conhecem, aquela que nasce quando desejo e sacrifício finalmente se dão as mãos. Nessa convergência desaparecem as batalhas internas, o ruído de culpa, o vazio das promessas que não vingam. O cotidiano simples, aquele feito de tarefas repetidas, pequenos avanços e escolhas realistas, transforma-se em um território de realização silenciosa. Não é mais a comparação externa que dita o valor das suas conquistas, mas a intimidade tranquila com sua própria trajetória. O sintoma da coerência é o orgulho calmo, um sentimento discreto, nem vaidoso nem exibido, de saber que está honrando aquilo que disse que faria, no tempo e na medida que hoje é possível. Essa paz não é arrogância, mas dignidade. Nela, cada compromisso honrado, por menor que pareça, vira cimento de autoestima. Sua palavra para você mesmo adquire peso. Sua autoconfiança deixa de depender dos olhos de fora. Surge um respeito próprio que ninguém pode tirar. Uma vida em coerência também se protege de modismos e ruídos. Você para de correr atrás da agenda alheia, de desejar porque o outro deseja, de medir felicidade nos marcos dos outros. Aprende a celebrar as próprias vitórias e a acolher suas pausas sem autossabotagem. Descobre que a inspiração não vem dos picos, mas do fluxo constante, e nada no mundo é mais sustentável do que sentir-se inteiro, mesmo quando há desafios ou incertezas. O sacrifício, quando alinhado ao desejo essencial, deixa de ser peso e vira ritual. Ele passa a carregar não só a promessa do resultado, mas o valor do caminho em si. Você percebe, com a maturidade da experiência, que cada manhã em que levanta, cada não dito ao que não soma, cada prática silenciosa de autocuidado, são celebrações cotidianas da sua liberdade. A liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o que mais importa, pagar por isso e viver a recompensa, que é a paz do ser inteiro. Naturalmente, os dias ainda trarão tropeços, dúvidas ou deslizes. Mas aquele que está em coerência sabe voltar. Não se perde nos extremos, não abandona projetos na primeira dificuldade, não se violenta quando precisa ajustar. Aprende a escutar o corpo e o coração, aceita quando precisa puxar o freio, acelera quando sente energia disponível. O resultado não é uma vida perfeita, mas uma vida orgânica, autêntica, que se movimenta em ciclos, não em linhas retas, mas sempre na direção da própria verdade. Quando a paz da coerência se instala, tudo muda. As relações se tornam mais sinceras, porque não se baseiam mais em expectativas irreais. O trabalho ganha significado, porque está alinhado aos valores que você sustenta. O autocuidado deixa de ser obrigação e vira expressão de respeito por sua missão no mundo. Você não precisa de plateia. Precisa apenas cumprir todos os dias o acordo silencioso entre quem você é e quem você quer se tornar. Nesse território, ou você aumenta o sacrifício ou diminui o desejo, deixa de ser ameaça e vira sabedoria. Você compreende, por fim, que seu tamanho real está na soma de desejos saudáveis e sacrifícios sustentáveis, bem ajustados e cultivados, um pouco a cada dia, com humildade e presença. A jornada continua, maestria diária no equilíbrio entre desejo e sacrifício. Chegamos ao ponto final desta reflexão profunda, mas o verdadeiro começo da transformação reside no próximo passo que você dará. O equilíbrio entre aumentar o sacrifício
E diminuir o desejo não é um destino estático. É uma jornada contínua, feita de escolhas conscientes, ajustes diários e compromisso sincero consigo mesmo. Entenda que, mais do que força, você precisa de inteligência emocional para escutar o que seu corpo, mente e coração dizem a cada momento. Crescer nem sempre significa fazer mais. Às vezes, significa fazer melhor, com menos, com foco aguçado e alma alinhada. Essa maestria é fruto da repetição compassiva: cair, levantar, ajustar, avançar, com amor e presença. Lembre-se que quem vive coerente é também quem sabe se adaptar sem perder a essência. Quando a vida muda, e ela sempre muda, volte aqui. Reavalie desejos, reconfigure sacrifícios, renove seu pacto consigo mesmo. É nesse bailar entre firmeza e flexibilidade que a vida encontra sua maior beleza. Seu tempo, energia e dedicação são recursos preciosos. Investi-los em desejos alinhados com sua verdade e pagar por eles com sacrifícios conscientes cria um patrimônio rico em sentido, autoestima e paz. Essa é a base de uma vida autêntica, onde o resultado não é apenas um objetivo alcançado, mas uma experiência integral de crescimento e plenitude. Agora, faço um convite para que você celebre o passo que deu até aqui. A coragem de olhar para essa dinâmica profunda e assumir o protagonismo da sua transformação. Esse é o primeiro ato de sacrifício verdadeiro: sair da inércia da desculpa e entrar em movimento. Se este conteúdo ressoou com você e desperta o desejo de aprofundar sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Ative as notificações e participe da nossa comunidade, onde juntos exploramos caminhos de transformação consciente, sabedoria prática e evolução contínua. Curta, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e deixe nos comentários suas dúvidas, desafios ou insights. Será um prazer acompanhar e apoiar sua caminhada. Lembre-se, a maior conquista começa na decisão diária de honrar quem você é e quem deseja se tornar. Continue firme, com amor e presença. Até o próximo vídeo. Namastê.